Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, sabadão aí, dia 3 de maio de 2025. Separei para vocês aqui 12 jogos nessa rodada e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo seguido um bingo pra gente brincar aí nessa rodada de sábado, fechou galera? Já vou pedindo ajuda de vocês aí para deixar um like aqui no vídeo que é muito importante, se inscreva no canal e quem puder também comenta aí que seu comentário é muito importante, tá? Deixa aí seu elogio, sugestão, crítica, o que você está achando dos palpites, dos bilhetes. Seu comentário vai fazer com que eu possa melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês, fechou? E nessa rodada aqui, galera, a gente vai ter bastante jogos, então vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito longo, tá? A gente vai ter os campeonatos de elite da Europa, né? Inglaterra, Alemanha, Espanha, Turquia, Itália, vamos ter também Brasileirão, né? Separei 3 jogos do Brasileirão. E vamos começar aqui falando do primeiro jogo, né? Só jogos importantes nessa rodada, tá, galera? A maioria, né? A gente vai ter aqui segunda divisão da Alemanha, vamos ter o Darmstadt contra o Hamburgo, 8 horas da manhã esse jogo. Jogo muito importante para o Hamburgo, tá, galera? O Hamburgo aí que tá nessa disputa para conseguir o acesso direto e, consequentemente, também tentar aí o título da segunda divisão da Alemanha, né? Lembrando que são 34 partidas, né? Então depois desse jogo vão ficar restando 2 partidas apenas e o Hamburgo vencendo esse jogo, ele pega a liderança de forma momentânea e joga pressão pro Colônia, que vai jogar nessa rodada contra o Rosenborg, né? Já o confronto aqui, que é o Darmstadt, que é o time da casa, né? Não tem mais nada para disputar, né? Tá bem longe da zona do rebaixamento, não tem chance de ficar entre os 3 melhores, então teoricamente só vai cumprir tabela, e com isso, se o Hamburgo jogar o que sabe, ele tem possibilidade até mesmo de vencer esse jogo fora de casa. Os últimos 5 jogos do Darmstadt, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Hamburgo não é legal, né? 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, equilíbrio total, né? 1 vitória do Hamburgo, 1 vitória do Darmstadt e 3 empates nos últimos 5 jogos. Então aqui nesse jogo, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando uma vitória do Hamburgo por 2-1. Talvez um empate de 2-2, mas eu vou estar aí torcendo por um 2-1 para o Hamburgo aí, para tentar voltar para a Bundesliga, né, para a elite aí da Alemanha. Agora o próximo jogo aqui, campeonato inglês, Premier League, vamos ter o Aston Villa, né, que está brigando aí para tentar ficar entre os 5 melhores e garantir uma vaga na Champions, né, da próxima temporada. Vai estar jogando em casa contra o Fulham, 8h30 da manhã esse jogo, né. Na classificação a gente vai ver o Aston Villa com 57 pontos, né, em 7º lugar. Se vencer esse jogo vai a 60, então vai igualar a pontuação de Nottingham e Chelsea, né, e joga pressão pro Chelsea, pro Nottingham, que vão jogar nessa rodada também, né. E o Aston Villa vai depender aí de um tropeço dessas equipes para na próxima partida tentar entrar aí no grupo dos 5 melhores, né, galera? Então não é tarefa tão fácil. O Fulham, por sua vez, aí vai tentar até o finalzinho aí conquistar uma vaga pelo menos na Conference League, porém é difícil, né, que restam 4 rodadas aí, precisa torcer pro tropeço de Aston Villa, que é esse confronto direto aí, né? Então é situação bem complicada, especialmente que a Aston Villa vai vivendo um bom momento, né? Os últimos 2 jogos vacilou, né? Perdeu aqui na Copa da Inglaterra para o Crystal Palace, o último jogo, e perdeu também para o Manchester City, né, na Premier League, né. Mas antes disso aí vinha de uma sequência boa, né, venceu o Southampton fora de casa, venceu o PSG na Champions, né, acabou sendo eliminado, mas venceu, jogando em casa por 3-2, e também goleou o Newcastle por 4-1, né. Então vamos ver aí se o Aston Villa recupera aí o seu bom futebol, né, e volta a somar pontos, especialmente em casa. O Fulham, por sua vez, 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. No confronto direto foram 5 vitórias do Aston Villa, né? Então tem esse tabu aí pro Fulham tentar quebrar. A princípio, galera, uma vitória do Aston Villa aqui pagando 1,82 está excelente, né? Então a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica casa vence, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa, 2-1 para Aston Villa.
Agora vamos aqui para Championship, né? Jogo importante aí, valendo o título. A gente vai ter o Plymouth jogando em casa contra o Leeds United, que é o líder. Precisa apenas de uma vitória para ser campeão, sem a necessidade de ficar torcendo contra o time do Burnley, né? Que está nessa briga aí com a mesma pontuação, porém o Leeds tem um saldo de gol melhor e eu já vou estar mostrando a classificação para vocês, né? Jogo que acontece às 8h30 da manhã, o jogo vai ser na casa do Plymouth, né? E na classificação eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o Leeds e o Burnley já está classificado aí para Premier League, né? Já estão de volta aí para a elite do campeonato inglês. Porém, as duas equipes têm a mesma pontuação. A única coisa que muda aí é o saldo de gol, né? O saldo de gol do Leeds aqui é 64, enquanto o Burnley tem 51. Então, uma vitória aqui do Leeds já garante o título, né? Sem a necessidade aí de ficar contando com o tropeço do Burnley, né? Então, precisa vencer ou vencer para ser campeão. Já o time do Plymouth precisa vencer para se livrar da zona do rebaixamento, né? Lembrando que é a última rodada, então o Plymouth está aqui 46 pontos, tem que vencer esse jogo e torcer pro tropeço aí do Luton, né? E tem a questão do saldo de gol também, né? Então, assim, é uma situação muito complicada, preciso tirar esse saldo de gol. Pela lógica aqui já tá rebaixado, né, galera? Já tá rebaixado porque esse saldo de gol aqui é muito difícil de tirar, impossível. Então o Luton teria que tomar uma goleada histórica e o Plymouth ganhar de uma goleada histórica. Então já tá completamente rebaixado, 99,9% aí rebaixado o time do Plymouth, né, infelizmente, e acredito que como é a pior defesa do campeonato, né, com 86 gols sofridos, e do outro lado a gente tem o melhor ataque do campeonato, esse jogo tá excelente para gols. A gente vai ver aqui o confronto direto, o Leeds venceu 3 vezes e teve 2 empates nos últimos 5 jogos, né, e o Leeds que vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas, então acredito que não vai decepcionar, mesmo jogando fora de casa, especialmente contra o já rebaixado Plymouth, né. A primeira opção que a gente vai pegar é o mais de 2,5 gols na partida, né? Esse jogo promete muitos gols. E a segunda opção, fora mais de 1,5 gols. No caso, o Leeds para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Leeds. Agora vamos aqui para o campeonato alemão, jogo também aí importante, né? Jogo aí, teoricamente, já decretando o título do Bayern de Munique, né? A gente vai ter o Red Bull Leipzig, que está brigando aí para ficar entre os melhores aí para garantir vaga na Champions, enquanto o Bayern de Munique que já é completamente campeão, né? 10h30 da manhã esse jogo. A gente vai ver aqui na classificação, ó, o Bayern já está classificado, tem 75 pontos. Se vencer esse jogo, galera, vão ficar restando 2 partidas, né? E com isso 6 pontos a serem disputados. Atualmente, o time do Bayern de Munique tem 7 pontos, ou seja, se empatar esse jogo aqui já é campeão. O Leverkusen aqui que ainda está nessa briga aí tem que vencer todos os jogos e o Bayern perder pelo menos um jogo. Então assim, perder um jogo não, né? Perder 2 jogos. 2 ou 3 jogos. Então, assim, é a situação complicada aí pro Leverkusen tentar tirar esse título, né? Então, o Bayern de Munique vai em busca aí dessa vitória para garantir o título de forma antecipada, né? Com 2 rodadas de antecedência. E o Red Bull Leipzig que tá aí nessa briga para tentar entrar aqui entre os 4 melhores e garantir vaga na Champions com 49 pontos. Se vencer, vai a 52. Então, passa de forma momentânea aqui o Freiburg, né? Que é o 4º colocado com 51 pontos. Então, assim, não depende só dele também o Leipzig, né? O confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, são 2 vitórias do Bayern de Munique, 2 vitórias do Red Bull Leipzig e 1 empate, né? Então, querendo ou não, tem um equilíbrio nesse confronto direto e a questão do Leipzig, né, tá jogando em casa, não vai facilitar a vida do Bayern de Munique não, tá? Então aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 Bayern de Munique. Acredito que vai ser um jogo aí com muitos gols. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol na Liga, a gente vai ter o Villarreal jogando em casa contra o Osasuna. 11h15 da manhã esse jogo onde eu vejo favoritismo total do Villarreal, né, que está nessa briga aí para tentar ficar aqui entre os 5 melhores e garantir sua vaga na Champions, né. Lembrando que aqui no Campeonato Espanhol acabou abrindo mais uma vaga e com isso aí até o 5º colocado vai para Champions, né, fase de Liga. Tem o Real Betis que também está nessa briga com 54 pontos, então o Villarreal tem que vencer ou vencer e pela frente vai ter o Osasuna que vai tentando aí conquistar uma vaguinha na Conference League ou até mesmo Liga Europa, né? Tá 44 pontos, se por acaso vencer esse jogo vai 47, passa o Celta de Vigo e fica aqui na 7ª posição, pegando a vaga aí de forma momentânea para a Liga Europa, né? Fase de Liga. Então promete ser um jogo aí bem interessante. Os últimos 5 jogos do confronto direto são 3 vitórias do Villarreal e 2 empates, né? Então esse jogo aqui tá excelente para gols e também para o Villarreal vencer.
Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Vidia Real. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Turquia, vamos ter aqui o Galatasaray contra o Sivasspor. 1h da tarde esse jogo onde eu vejo o favoritismo do Galatasaray, né? É uma equipe que está na liderança do campeonato. Se vencer esse jogo aqui, pode ser campeão nessa rodada, né? Lembrando que são 30. Aqui são 36 partidas, né? Eu achei que era 34, são 36 partidas. Mas se vencer esse jogo aqui, o Fenerbahçe perder, já fica bem próximo, né? Vão ficar restando 4 partidas e uma diferença aí de 8 pontos, né? Então, assim, vai ficar uma situação complicada aí pro Fenerbahçe tentar tirar esse título, né? Fenerbahçe que joga em casa contra o Besiktas no Clássico, então não vai ser jogo fácil, né? E o Galatasaray tem essa facilidade de estar jogando em casa aí e pegar uma equipe que tá lá embaixo, brigando para não ser rebaixado, que é o Sivasspor, né? É o primeiro fora da zona do rebaixamento com 34 pontos, tem uma defesa muito frágil, do outro lado a gente tem aí o segundo melhor ataque do campeonato, que é o Galatasaray, ficando apenas atrás aí do Fenerbahçe, que tem 80 gols marcados, né? Os últimos 5 jogos do Fenerbahçe são 5 vitórias seguidas, e no confronto direto, 4 vitórias do Galatasaray e um empate aí nesses últimos 5 jogos, nesse confronto entre Galatasaray e Sivasspor. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora o próximo jogo, o Campeonato Alemão, jogo também importante aqui para o Borussia Dortmund, né, que vai estar jogando em casa contra o Wolfsburg, 1h30 da tarde esse jogo, né. Na classificação a gente vai ver o Borussia Dortmund em 6º lugar, 48 pontos, se vencer vai 51 e pega a 4ª posição aqui de forma momentânea porque vai ter o saldo de gol, né, tem o saldo de gol melhor do que o Freiburg, né, vai somar 51 pontos, que é a mesma pontuação aqui, porém o saldo de gol é melhor, e joga a pressão aí para Freiburg e para o Leipzig, né, que a gente analisou anteriormente aí, que vai ter esse confronto contra o Bayern de Munique, né? Então, teoricamente, pela lógica aí, é uma rodada boa para o Borussia vencer e ficar nessa briga aí para se manter aí entre os 4 melhores no final e garantir uma vaga na Champions, né? Lembrando que o primeiro turno do Dortmund foi horrível, né? O segundo turno já está mais interessante. Tanto é que nos últimos 5 jogos a equipe venceu 4 e empatou 1, né? Então, tá numa sequência muito boa. O Wolfsburg não tem mais nada para disputar no campeonato, só vai cumprir tabela, né? Tá com 39 pontos, vem de 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. Rebaixamento já se garantiu aí, pelo menos na permanência, né, na Bundesliga, e aqui para a parte de cima não tem mais chance, né, matematicamente não tem mais chance de entrar aí nessa briga. Os últimos 5 jogos aí desse confronto direto são 3 vitórias do Dortmund e 2 empates, né, nos últimos 5 jogos. Então aqui a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Dortmund. Agora vamos aqui para o campeonato italiano, jogo muito importante, né? Inter de Milão aí jogando em casa contra o Verona, 3h45 da tarde esse jogo, né? Lembrando que a Inter acabou perdendo a liderança aí para o seu rival Napoli, né? Vem de 2 derrotas seguidas a Inter aí e acabou cedendo a liderança para o Napoli, então precisa agora vencer esse jogo aí e torcer para um tropeço do Napoli, que joga fora de casa contra o Lecce. Então, assim, tem que vencer esse confronto aí contra o Verona, que é uma equipe que está lá embaixo, né? Não vai ser rebaixado, então só vai cumprir tabela nessa rodada, e vão ficar restando aí 3 rodadas apenas, né, depois desse jogo. Então a Inter tem que vencer e ainda secar o Napoli aí para perder. Os últimos 5 jogos no confronto direto aí são 4 vitórias da Inter e 1 empate nos últimos 5 jogos. Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, a odd aqui tá 1,36, 1,40, vamos pegar essa 1,40 que é a odd mais alta, né? A gente vai com a dica casa vence, né? Inter para vencer, e a segunda opção mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Inter. Agora vamos para mais um jogo aqui importante dessa rodada, né? Vamos ter aqui o Campeonato Espanhol, o Valladolid jogando em casa contra o Barcelona, 4h da tarde esse jogo, né? Rodada 34. Lembrando que aqui nesse campeonato aqui são 38 rodadas, né? Então depois desse jogo vai ficar restando 4 rodadas aí para o fim do campeonato. E o Barcelona, que é o visitante aqui nesse jogo, está na liderança do campeonato com 76 pontos. Vencendo esse jogo aí vai a 79, e o Real Madrid, por exemplo, tropeçando contra o Celta de Vigo, o time
título fica bem próximo aí do Barcelona, né? Vai ficar bem complicado aí o Real Madrid tentar tirar esse título do Barcelona, caso aconteça uma vitória do Barcelona e o Real Madrid perder ou empatar, né? Então, o Barcelona tem essa consciência e vai com tudo aí para cima do time do Valladolid, que já está rebaixado, né? Vem de 5 derrotas seguidas, a equipe que menos venceu no campeonato, apenas 4 vitórias, pior defesa, com 81 gols sofridos. Então, assim, jogo excelente para o Barcelona vencer tranquilo, tá, galera? O confronto direto a gente vai dar uma olhada aqui. O Barcelona venceu 4 vezes, o Valladolid venceu uma nos últimos 5 jogos desse confronto direto. Primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica fora vence no primeiro tempo, tá? Acredito que o Barcelona vai tentar resolver essa partida aí o mais rápido possível e no segundo tempo acabar poupando os jogadores aí por conta do jogo de volta aí da Champions, né? Então, acredito que o Barcelona vai com tudo aí no primeiro tempo, a gente vai assistir o Barcelona vencer, então é uma ótima opção aí, fora vence no primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida, né? Acredito que é jogo excelente para 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Barcelona. Agora vamos aqui para os jogos do Brasileirão, né? Separei 3 jogos do Brasileirão. O primeiro aqui é Corinthians Internacional, grande jogo por sinal, né? 6h30 da tarde esse jogo. O jogo vai ser na casa do Corinthians. E a gente vai ver na classificação aí o Corinthians com 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas aqui em 12º lugar com 7 pontos, né? O último jogo acabou perdendo de goleada para o Flamengo, 4-0, né? Então, querendo ou não, uma goleada aí que mexe, né, com o elenco. Querendo ou não, mexe. E o Internacional, por sua vez, que vem de uma vitória aí contra o Juventude no Clássico Gaúcho, né? Contra o Juventude. Tá aqui com 9 pontos em 6º lugar. 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E promete ser um jogo aí que vai ser equilíbrio total, né? Mesmo com essa derrota aí pro Flamengo, acredito que o Corinthians vai se recompor, né? Especialmente que venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil fora de casa contra o Novo Horizontino por 1-0, né? Então, querendo ou não, já acredito que já superou essa derrota aí do Flamengo, né? E o Internacional que venceu também na Copa do Brasil aí no jogo de ida em casa, o time do Maracanã por 1-0 também. O confronto direto são 2 vitórias do Internacional e 3 empates, né? Então, o Corinthians tem esse tabu aí para quebrar de não vencer o Internacional nos últimos 5 jogos, pelo menos. A primeira opção aqui, né, a princípio que a gente pode estar pegando, é o mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui do Brasileirão, a gente vai ter Fluminense contra Sport Recife. Jogo que acontece aqui 6h30 da tarde. O jogo vai ser na casa do Fluminense. Na minha opinião, o Fluminense grande favorito para vencer, né? Atualmente está em 5º lugar no campeonato com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 10 pontos. Vem de uma derrota aí no último jogo no Clássico contra o Botafogo, né? O Fluminense acabou perdendo aí por 2-0. E o time aqui do Sport que ainda não venceu ninguém. Infelizmente o Sport vai ter que batalhar muito se quiser permanecer na Série A, né? Se quiser continuar aí na Série A, vai ter que melhorar bastante esse futebol aí, que não tem apresentado um bom futebol por sinal, né? São 2 empates e 4 derrotas aí nesses 6 primeiros jogos, último lugar aí com 2 pontos, né? Então, situação complicada, né? E pela lógica aqui, acredito que o Fluminense vem com tudo para poder vencer esse jogo aí e somar mais 3 pontos e subir na tabela, né? O confronto direto aqui são 3 vitórias do Fluminense, 1 vitória do Sport e 1 empate, né? Nesses últimos 5 jogos. Então aqui, galera, a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Fluminense. E agora o nosso último jogo aqui, um grande jogo aí do Brasileirão, né? Vamos ter aqui o Bahia jogando em casa contra o Botafogo. 9 horas da noite esse jogo, o jogo promete, né? 2 ótimas equipes, né? O Bahia tá com 9 pontos aqui em 7º lugar, né? Venceu 2, empatou 3 e perdeu apenas 1. E o Botafogo logo em seguida aqui em 8º lugar com 8 pontos, né? 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, somando aí 8 pontos em 8º lugar. Os últimos 5 jogos do Bahia, 4 vitórias e 1 derrota, né? Bahia que vem on fire aí, com 4 jogos seguidos aí vencendo, né? Venceu 2 pelo Brasileirão, aí venceu na Libertadores e Atlético Nacional e na última rodada venceu o Paysandu, né? O Papão, pela Copa do Brasil, fora de casa, por 1-0. Já o Botafogo vem de 2 vitórias seguidas, né? No Brasileirão contra o Fluminense e no confronto aí contra o Capital, né? Equipe de Brasília, se eu não me engano, né? Acabou vencendo por 4-0 uma goleada, né? Pela Copa do Brasil e já tá 99% aí garantido na próxima fase, né? Abriu uma vantagem bem considerável. O confronto direto
direto, são 2 vitórias do Bahia, 1 vitória do Botafogo e 2 empates, né? Então tem um equilíbrio aí nesse confronto direto. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica fora mais de meio gol. Acredito que o Botafogo vai marcar um golzinho aí, independente do resultado final, né? E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui o ambos marcam, né? Arriscar o ambos marcam aqui que é interessante. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Botafogo, mas vamos pegar um empatezinho de 1-1, que esse jogo, na minha opinião, tá com cara de empate. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito aí nessa rodada, né? Para começar o final de semana aí com muito cacau no bolso, né? E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto, né? O bilhete da rodada e logo em seguida o bingo, fechou? E o bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou, Red Bull Leipzig contra o Bayern de Munique, pelo campeonato alemão Bundesliga, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Segundo jogo, campeonato espanhol, Real Valladolid contra o Barcelona, a gente pegou aqui Barcelona mais de meio gol no primeiro tempo. Isso aqui o Barcelona no primeiro tempo tem que marcar um gol independente do resultado que vai ficar o primeiro tempo, tá, galera? Tem que marcar um golzinho no primeiro tempo o time do Barcelona, na minha opinião vai acontecer. E o terceiro jogo, Campeonato Brasileiro Série A, jogo entre Fluminense e Sport, a gente pegou Fluminense vence com empate anula para dar uma garantia extra aqui no nosso bilhete, tá? No final a gente teve uma odd de 2,1, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$201,92. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora a seguir eu vou deixar para vocês o bingo da rodada, tá, galera? Lembrando que o nosso bingo aí eu vou estar deixando o link do bilhete, né, do bingo, na descrição do vídeo no comentário fixado. Aí é só você clicar no link, você já vai direto pro bilhete pronto, tá? E o nosso bingo ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui, galera, 5 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, jogo muito importante do Campeonato Inglês Championship, né? A segunda divisão, jogo entre Plymouth e Leeds United. A gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato da Turquia Superliga, Galatasaray contra o Sivasspor, mais de 2 gols e meio na partida também. Terceiro jogo, Campeonato Alemão Bundesliga, a Elite, né? Jogo entre Borussia Dortmund e Wolfsburg. A gente pegou vitória do Borussia Dortmund. Aí o quarto jogo, o Campeonato Italiano, outro jogo muito importante, Inter de Milão contra o Verona. A gente pegou Inter de Milão para vencer. E o quinto e último jogo aqui do nosso bingo é o jogo do Brasileirão Série A, Bahia e Botafogo. A gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 5,4, galera. Ficou uma odd bem interessante. E se for pegar pela lógica, tem tudo para essas opções tudo bater, né, galera? O jogo aqui do Plymouth é jogo importante pro Leeds e o Leeds tem um ataque ótimo e a defesa do Plymouth é horrível. Então esse mais de 2 gol e meio tem tudo para bater. A mesma coisa que o Galatasaray, né? Um ataque fulminante contra o Sivasspor, que tem a defesa horrível, então mais de 2 gols e meio também é bem provável de acontecer. O Borussia precisa mais do que nunca dessa vitória para ainda sonhar com uma vaga na Champions, então ele vai com tudo aí em busca dessa vitória e vai viver um momento legal, né? A Inter de Milão, a mesma coisa aqui, né? Precisa da vitória para ainda sonhar com o título, então vai em busca dessa vitória aí mais do que nunca contra o Verona. E o último jogo aqui, que já não é tão importante, né? Que é o Bahia e Botafogo, a gente pegou o mercado de gols aqui, né, para bater 2 gols na partida aí, porque é bem provável, especialmente que o Bahia tem um volume de jogo muito grande e o Botafogo também é um time forte, mesmo quando joga fora de casa. Então, esse bingozinho aqui tem tudo para bater, tá, galera? Tá um bingo muito interessante e lembrando a todos vocês, né, novamente, o link desse bingo eu vou deixar aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aí, é só você clicar que você já vai direto pro bilhete pronto, sem necessidade de ficar procurando jogo por jogo e mercado por mercado, tá? Aí é só você clicar no link e colocar o valor que você deseja fazer a entrada. E se por acaso você não tem conta lá na Estrela Bet, que é onde a gente fez esse bingo, né? Você clica no link aí, faz seu cadastro e aproveita as vantagens dentro do site e aproveita também para criar esse bingo aí que ficou muito top para esse sabadão. Fechou? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante e quem puder também compartilhe o link desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, tá, galera? Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro nesse sabadão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!